Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, internautas, graça e paz, povo abençoado. Vamos de mais um vídeo desta feita, Cronos versus Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Kairos é o tempo não contábil. É aquele tempo que não se estabelece ordem cronológica sobre ele. Kairos é o tempo única e exclusivamente de Deus. Talvez você já tenha escutado isso em alguma pregação, em algum sermão. Você tem que esperar no tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo que não é contado, é o tempo de Deus, um dia para Deus é como 1000 anos e tal, você tem que esperar nesse tempo, e esse tempo é Kairos. Será? Você já leu isso em algum livro? Acredito que sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você lê isso nesses livros, nesses comentários, você tem condições de analisar se realmente é aquilo? Você conhece o idioma grego? Para você ir lá e conferir se realmente... Porque você sabia que a maioria dos escritores, eles só repassam informações que já ouviram de terceiros e estes de outros e outros de mais outros, e vão se passando as informações, mas quando estas informações chegam a você, você tem como averiguá-las? Você tem como analisá-las? Se não tem, no final deste vídeo vai aparecer na descrição os nossos telefones, você vai entrar em contato conosco, vai se inscrever e fazer o curso de grego bíblico básico, médio e avançado, e irá comer a partir de agora com suas próprias mãos. Então vamos lá, Kairos versus Cronos. Vamos começar aqui com Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 14, que fala da perseguição a Israel, ou à igreja, não sei. Não quero entrar nesse contexto escatológico agora, embora nós tenhamos seminários de escatologia, nos quais a gente detalha essas questões, mas vamos lá. Apocalipse 12, 14, o texto vai dizer assim: Kai edotesantegnaiki, e foram dadas à mulher raidio pterigis tu aetu tu megalo, duas grandes asas de grande águia ou da grande águia. Rina petetai eisten eremo, para que voe ao deserto e estontopum altés, ao seu lugar. Roupo trefetai, e será alimentada equei, ali, e será alimentada ali. Cairon, cai cairus, cai remisi cairu, e será alimentada ou sustentada ali por um tempo e tempos e metade de um tempo. Apo prosopo tu ofeus, fora da vista da serpente. A pergunta é a seguinte: olha Kairos aqui, o que é que aparece aqui? Kairos, ó, Cairon, Kairus, Cairu, que são casos diferentes do substantivo Kairos. Tempo, tempos e metade de um tempo. Kairos aparece aqui como tempo contábil, tempo cronológico. 1 ano, 2 anos, metade de um ano, que seriam 3 anos e meio aqui. A pergunta é: Kairos não é voltado para tempo contábil? Aqui está muito claro que Kairos é tempo contábil. Vamos pegar agora Lucas 21 e 36. Em Lucas 21 e 36, Jesus falando no grande sermão escatológico acerca da vigilância, ele diz assim: Agripneite de enpanti Kairó. Olha só, vigiai, pois, em todo tempo. Que todo tempo? Que todo tempo? Panti Kairó. Enpanti Kairó. Em todo tempo. Ou seja, de manhã, de tarde, de noite. Mas qual a palavra que aparece aqui para todo tempo? De manhã, de tarde, de noite? Kairó. O caso dativo de Kairos. De homenoi rina cates risset, para que sejais, para que vos seja dado que possais ecrigem, ekfigem tauta, escapar, tauta panta de todas essas coisas, tamelotangenestai, cai estatenai emprostenturro iutu antropo, para que possais escapar de todas estas coisas e estarem de pé diante do Filho do Homem. Mas para que escape de todas essas coisas, você precisa o quê? Você precisa vigiar. Você precisa agripneite de enpanti Kairó. Você precisa vigiar em todo tempo. Que tempo? Kairos. De manhã, de tarde, de noite. Você precisa vigiar. Quando você pega Efésios 6,18, olha só Efésios 6,18 que está escrito aqui.
dia passes proselreas, através de toda a oração, caidieseus e súplicas, prosel homenoi en pantikairo, orando em todo tempo en pneumati, orando em todo tempo no Espírito, orando em todo tempo, prosel homenoi en pantikairo, orando em todo o tempo, orando de manhã, de tarde, nas 4 vigílias da noite, na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta, orando em todo o tempo. Que tempo é esse? Tempo contábil, tempo cronológico é esse? Cairó. Quando você pega Atos, capítulo 1, versículo 7, Jesus coloca aqui Kairós e Cronos aparecem exercendo a mesma função sintática. Olha só, Eipende pros autus, e disse-lhes, Urrimon estin ginonai, não vos é dado conhecer, Chronos re Kairos, os tempos e as épocas, as estações. Olha só o que aparece aqui, Chronos re Kairos, os tempos e ou os tempos ou as épocas. Melhor ainda, porque você tem aqui re, que exerce função de conjunção alternativa. Não vos compete saber os tempos ou as épocas. Pode-se traduzir também re aqui por aditiva. Os tempos e as épocas, os tempos ou as épocas. Mas aqui, Kairos e Chronos exercem a mesma função sintática, ou seja, de tempos decorridos, de tempos específicos, de tempos determinados. Us ropater etetu ente e dia exousia, que o Pai estabeleceu ou tem estabelecido pelo seu próprio poder. Mas você tem aqui Kairos e Chronos exercendo uma mesma função. Nós temos aqui, 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, olha o que Paulo vai falar aqui, ó. Perideto chrono kaiton kairon adelfoi, acerca dos tempos e das épocas ou das estações, irmãos, o rei não há necessidade que eu vos grafestai, que eu vos escreva. Não há necessidade que eu vos escreva acerca de quê? Perideto chrono kaiton kairon, acerca dos tempos e das épocas, dos tempos e das estações. Então você tem aí Cronos e Kairos exercendo a mesma função sintática, senhores. Tempo decorrido. Aí você me pergunta, professor Ferreira, então, se tanto Cronos como Kairos pode se estabelecer como tempos decorridos ou tempo decorrido, então qual é o tempo de Deus? Não existe tempo para Deus, querido. Deus é atemporal. Deus é transcendente. Ele transcende o Cronos, o Kairos. Não há tempo para Deus. Deus não olha para o passado e depois volta o seu olhar para o futuro. Não. Deus, passado e futuro, estão simultaneamente aqui, ó, à vista de Deus. Deus está vivendo simultaneamente passado, presente e futuro em um presente que não é presente, porque a mesma expressão presente, a própria expressão presente, denota ou conota a ideia de tempo. Não existe isso para Deus. Deus é atemporal. Deus hoje está vivendo o primeiro dia da criação. Deus hoje está vivendo o último dia da consumação. Não existe isto para Deus. É por isso que Deus não predestina. É por isso que Deus não tem presciência. Para que Deus tenha presciência, é preciso que Ele, o presciente, esteja hoje e o objeto que Ele está prevendo, prescientemente conhecendo, esteja lá no futuro. Não existe isso para Deus. Essas expressões predestinação, presciência, são termos antropomórficos de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, olha, existe um lugar preparado, existe uma salvação estabelecida, existe isso, eu garanto isso. É um selo de garantia de Deus em linguagem antropomórfica, mas Deus é atemporal. Quando vai se falar dos tempos da eternidade, que são os tempos em que não se há tempo, você tem aqui uma expressão bela em Miqueias capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui. Caisi Betlehem oikos tu Efrata, e tu Belém, cidade do Efrata, ou e tu Belém Efrata, roligostos ei tu einai en Hiliassim, Iuda,
és a menor dentre as principais de Judá. Exu de ti moi, a mim. Exceleu setai tu, einai. Nascerá um, surgirá um, sairá um que será. Eis erronta em tó Israel. Nascerá um que será juiz ou governador sobre Israel. Cai ai exodoiautu, e a sua existência, ou a sua saída, o seu êxodo, as suas saídas, né? Uma tradução literal que seriam as suas origens. Rai exodoi autui, autu, aparres ex reberon aionos. É desde os tempos da eternidade. Aparece Cronos aqui? Não. Aparece Kairos aqui? Não, não aparece. Por quê? Porque não pode se falar de um tempo para Deus, nem tempo Cronos, nem tempo Kairos. Deus é atemporal, ele está além do tempo. Portanto, nem Cronos, nem Kairos estão falando de um tempo incontável, de um tempo da eternidade. Ambos os termos são usados intercambialmente para falar da vida eterna para o homem, ou da vida dos tempos eternos para o homem, na eternidade, aqui, ok? Então, que isso fique muito bem claro. Quando se fala do tempo de Deus, antes de existir o tempo, por exemplo, antes do Gênesis, antes do Bereshit, você tem o Bekele, o Beit, do Bekele, que é a conjunção, a preposição, me falhou a memória aqui agora, prefixada. Você tem as preposições prefixadas ao substantivo, você tem reshita, reshita é o substantivo, reshita princípio, e você tem beita, bereshita, bereshita, no princípio, aí você tem uma ideia de tempo. Mas quando Deus está criando o tempo, Deus só o faz porque ele existe antes do tempo. Ele existe antes do tempo, e esse antes do tempo não é advérbio de tempo, quando se refere à existência de Deus. Deus é eterno, ele transcende a tudo, a todos e ao tempo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Compartilhe, dê o seu like, divulgue. Isso vai nos ajudar e vai fortalecer ainda mais o nosso canal, e nós estaremos continuando passando informações importantes e relevantes para você, ok? Acesse-nos pelo número de telefone, os números de telefone que aparecem na descrição, e faça o seu curso de grego bíblico. E não seja mais levado por informações de terceiros. Quando estes lhes apresentarem as informações, você vai poder averiguá-las e saber se de fato isto procede. Que o Deus abençoe, em o nome de Jesus.